Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Se a vida é uma roda gigante, este plenário da Câmara, então, é muito mais. Porque um dia eles estão no mandato propondo e aprovando homenagens para as pessoas importantes. No outro, eles são os homenageados, inclusive com uma grande honraria concedida aqui, que é o título de cidadão paulistano. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso entrevistado de hoje, que sempre diz que tem uma grande vantagem. Ele gosta de ouvir. Mas hoje é nosso dia de ouvir Devanir Ribeiro, vereador de 89 a 2002, ex-deputado federal, ex-metalúrgico e um dos fundadores do PT. É uma honra receber aqui o senhor no Vossa Excelência. Muito obrigada pela presença. Para mim é uma honra vocês me convidarem para estar aqui, para até relembrar a minha vida, né? É uma lembrança boa, né? Do que passamos por aqui, passamos por ali. É legal, muito bom. Por aqui passou bastante tempo. Passei bastante tempo. 14 anos é anos, né? Nós estávamos comentando assim, a gente tem uma pressa, parece que nós somos os culpados da pressa, essa pressa que nós temos, a vida passa muito rápido. Você começa o ano, termina o ano e a gente fala, o que eu fiz? Onde que eu fui? Por que eu não consegui aquilo? Por que eu não conquistei aquilo? Aí eu pensei isso, pensei aquilo, né? E nós vamos levando... Tudo atropelado. Assim, foi assim que eu fiquei 14 anos aqui, e mais 12 anos em Brasília. E como é que é voltar aqui nesse plenário? Eu tenho boas lembranças daqui, boas. Quando aqui estava cheio, o povo aqui dentro, né? Reclamando, reivindicando, cobrando. Isso era bom para que os vereadores abrissem os olhos que era necessário não só ficar aqui dentro, nós temos que estar aqui, mas temos que estar lá na periferia. Era problema da habitação que temos até hoje, é o problema do transporte, é o problema dos idosos que não tinham condições de pagar seu transporte. E tem várias outras coisas, era creche para as crianças que não tinha, era pronto-socorro. Isso era uma luta tremenda. Então, de vez em quando vinham todos aqui, a gente chamava para cá, eu era um dos que gostava. Eu falei assim, eu não posso fazer nada, quem faz são vocês. A briga é de vocês, a luta é de vocês. Eu sou uma pessoa que encaminho. O vereador não faz, na minha opinião, ele não faz acontecer. Quem faz acontecer é a luta do povo. Se não tiver a luta do povo atrás, nem um deputado, nem um vereador. Menos ainda o vereador, porque o vereador está aqui, né? Junto dele. Então isso que é o importante é organizar. O senhor chegou da militância, uma militância que começou na adolescência, né? Com 15 anos, é isso? 15 anos. Eu já fiz de tudo um pouco na vida. Só não roubei nem matei, né? Mas eu comecei garoto ainda e nós tínhamos as nossas reivindicações na época, como temos hoje, né? E que os trabalhadores sempre foram explorados e, pelo que parece, será quase que eternamente, né? E nós começamos assim, aí começamos a fazer alguns movimentos e tal. Eu tinha 15 para 16 anos. O senhor chegou aqui vindo da militância, uma militância que começou adolescente. Como é que foi isso? 15 anos. Então, nós trabalhávamos numa fábrica pequena, né? E juntamos os jovens lá, porque nós éramos explorados, nós queríamos... Não podia trabalhar, nós não tínhamos direito ao final de semana, porque éramos menores, né? E nós não tínhamos certas condições. Começamos a fazer um barulho. E nisso, naquele tempo, qualquer coisa, a polícia vinha e tal, e tirou nós da fábrica. E nós fomos, então, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que era ali embaixo, no Parque Dom Pedro, que era o antigo Palácio das Indústrias. E chegamos lá, não pudemos entrar. Por que não entramos? Porque nós não tínhamos paletó e nem gravata, não podia entrar na Assembleia Legislativa. Aí chamamos um deputado lá que era do PTB, Solon Borges dos Reis. Eu lembro o nome, gravei o nome dele para sempre. Aí ele falou assim, olha, de fato dá os documentos de vocês aqui, mas vocês não podem entrar. Aí ficamos esperando, também não deu em nada. Inclusive ficou com o meu cartão, naquele tempo nós tínhamos uma carteira profissional, nós mais antigos, né?
vocês que são mais jovens, não. Nós tínhamos uma carteira obrigada. profissional normal e tinha uma verdinha que era do menor de idade. Ele ficou com essa, sumiu, foi o documento meu que sumiu. Eu nunca mais também procurei ele, eu fui fazer outras coisas na vida. Mas também, enquanto alguns estavam debutando com 15 anos, o senhor já estava sendo preso. Como assim? Quase preso, quer dizer, chegou até na porta da delegacia, eles viram assim aquele monte de meninos. Né? Aí nós fomos procurar os nossos direitos na Assembleia, né? Achava que a Assembleia era o nosso, né? Era nosso caminho, né? Para iniciar a nossa luta, né? Contra o que estavam fazendo. Mas não deu certo. Mas nós partimos para outras. Luta, isso que eu ia falar, luta que continuou sempre assim, né? Continuamos. Aí depois, passado muito tempo, nós foi passando, aí naquele tempo também nós tínhamos o problema do menor, quando você chegava com 17, 18 anos, você não arrumava emprego em lugar nenhum, porque você tinha que servir o exército, ia servir ou não ia, e o patrão não queria pegar, que depois você ia sair, ia ficar com a licença, então era aqueles problemas todos. E aí fiquei fazendo um galho aqui, um galho ali. Aí fui trabalhar em posto de gasolina, lavar carro, eu fiz de tudo um pouco, né? Aí passei os 18 anos, mas sempre lutando. Aí passamos os 18 anos, ficamos, pensa daqui, pensa de lá, terminei arrumando um emprego numa metalúrgica. Aí trabalhei nessa metalúrgica por alguns anos, inclusive me casei jovem, casei com 22 anos. E lá continuei e fomos passando, era aqui em São Paulo. Daqui nós fizemos grandes lutas também, que veio o golpe de 64, e a gente não conseguia mais emprego aqui. Aí foi quando um amigo meu conseguiu para mim um emprego em São Bernardo do Campo, na Volkswagen. Aí entrei na Volkswagen em 70. Em 72 eu já virei diretor do sindicato, suplente. Depois em 75 virei o titular como primeiro secretário. E aí nós começamos a nossa luta, que é mais pública, mais conhecida, mais recente. E nós chegamos lá, eu conheci o Lula em 1969. Em 70 eu cheguei na Volkswagen e inclusive eu costumo sempre dizer que o Lula, naquela época, ele gostava muito, não era da política, ele gostava muito do Corinthians e de jogar bola. Ele foi um grande jogador. Jogava bem. Mas depois ele pegou uns problemas, começou a cabeça, outras coisas, né? E também o organismo. Mas ele é o que ele é hoje. Então é uma coisa assim que me recorda muito, porque aí começamos aquela luta. E a Volkswagen tinha 42 mil funcionários naquela época. Era trabalho normal, do dia e à noite. E nós tínhamos que começar nós tínhamos um problema sério com o salário, com as condições de trabalho, uma série de coisas. E aí começamos aquela luta que deu no que deu. Bom, passado isso, essa passagem nós fomos... As greves históricas. Aí nós fomos primeiro impedidos, não fomos caçados, na segunda vez nós fomos caçados. Aí fomos presos também, outra vez. Aí ficamos no DOPS aqui, preso um mês mais ou menos. Aí soltaram, mas aí caçaram todos os nossos direitos. Então é uma coisa interessante no Brasil. Você é um ex-dirigente sindical, você pode ser candidato a presidente da República, mas não pode ser candidato à direção do sindicato. Aí nós viramos, conversamos para cá, fomos para Brasília, voltamos e conseguimos que acabasse com esse negócio. Bom, se você tem o direito a ser candidato a qualquer outro cargo, por que você não pode voltar a ser? Aí o Lula saiu candidato outra vez pelo sindicato como suplente lá. Mas antes disso nós montamos chamava 13 de Maio, uma oficina, uma esquadrilha, né? Nós éramos metalúrgicos, então um entendia uma coisa, entendia outra. Eu mesmo não entendia lufa nenhuma daquilo, né? Mas estavam lá. E aí demos o nome de 13 de Maio. Por que 13 de Maio? Porque foi o dia que nós saímos da cadeia, né? Então deu o nome de 13 de Maio. Depois fechamos, porque não tinha como seguir. Aí voltamos à luta, aí lutamos muito e chegamos onde chegamos, né? Construímos o partido, construímos a Central Única dos Trabalhadores.
a Central de Movimentos Populares e estamos aí. E chegou aqui. Cheguei aqui, na Câmara Municipal. Chegou tarimbado já, porque já tinha lutado bastante. Tinha. Mas aqui, o que o senhor estranhou? Eu estranhei porque quando nós chegamos aqui, há pouco tempo aqui era 33 vereadores. Né? Depois passou para 53, em 89 era 53. Depois passaram aí, deram mais fizeram mais umas contas aí chegou a 55. Chegou a 50, é hoje. Que é 50, daqui um dia eles fazem a conta outra vez e é capaz de ir para 60. Né? Isso aumenta muito, né? Mas é a legislação, né? Aí chegamos aqui, eu achei estranho, a Tita Dias, quando eu fui eleito, nós tínhamos, no primeiro mandato, em 82, nós tínhamos 5, elegemos 5, nos 53, 3 mulheres e 2 homens. Inclusive um já faleceu, 2 já faleceram, a Ireide Cardoso e o João Carlos faleceu. Então nós temos 3 que estão vivos. E aí, depois nós elegemos 17 vereadores. Nós fizemos uma articulação também com o PCdoB, aí veio 2 do PCdoB e 15 nossos, 17 vereadores. Isso aqui era engraçado, aí teve várias mulheres, várias companheiras, companheiros, e para falar francamente, eu pensava que eu sabia de alguma coisa, eu cheguei aqui e vi que eu não sabia, então eu tinha que reaprender o que era isso aqui. Por quê? O que era a Câmara? A Câmara, o que o vereador faz? Qual é o papel do vereador? E a gente não sabia muito bem o que era o papel do vereador. Eu achava que o vereador podia tudo, né? Foi o que aconteceu com a Tita. Ela achava que chegava aqui a resolver todos os problemas que nós tínhamos na cidade de São Paulo, do transporte, da moradia, tal, aquela coisa toda. Ela viu, era uma bancária ferrada também, mas muito aguerrida. E aí encontrei os outros companheiros também, todo mundo assim pensando, como é que vai. Você falou aqui do Henrique Pacheco, ele militava muito com a área das favelas, na área da moradia, né? E aí fomos trabalhando. Aí eu fui me adaptando o que é isso aqui, né? Eu perguntei se o senhor estranhou por conta disso. Continua a luta, mas aqui tem todo um rito, toda a burocracia que faz parte da Câmara. Não é simplesmente, de repente, como vocês faziam. É uma luta diferente, né? Luta diferente. Então foi uma questão de adaptação. Foi uma adaptação. Para mim foi uma adaptação. E foi até bom, porque assim, quando você é vereador, acho que é o melhor cargo que tem para um político, é ser vereador. Se ele não for vereador, ele não conhece o seu estado, ele não conhece os problemas da sua cidade, porque ninguém mora na União, ninguém mora no estado, nós moramos no município. E o vereador, ele sabe, aí ele faz a questão onde tem o desemprego, onde tem a moradia. Aqui em São Paulo tinha muito cortiço, eu falava só nas favelas, mas os cortiços aqui era terrível, era muito grande. Então, aí ele passa a conhecer de fato a realidade, ele conviver com aquela realidade, que ele não conhecia. Porque cada um tem tem uma origem, né, e você tem um trabalho feito. Mas quando você vira vereador, você começa a entender aonde que está o problema. Porque quando o salário não aumenta lá, o salário mínimo em Brasília, que é lá que determina, ele não vai atingir o pessoal de Brasília, vai atingir o pessoal daqui. Né? Aí o vereador sabe, ele começa a sentir. Por isso que eu falava o seguinte para o povo, olha, o vereador ele pode algumas coisas, mas quem resolve o problema são vocês precisam se organizar. Vamos falar no próximo bloco, então, como é que foi a luta aqui pela regularização das moradias clandestinas, uma luta que o senhor abraçou e muitas outras? Muitas outras. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, até já. Vossa Excelência, a memória.